Em prosseguimento ao programa Entrevistas, iremos apresentar hoje a professora Andréia Cristina Silva Panaro Caldas, membro titular da Academia Paduana de Artes e Ciências, APLAC. A professora Andréia é historiadora e formada em inglês pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Possui livros publicados como A Genealogia da Família Imperial Brasileira. A professora Andréia Cristina Silva Panaro Caldas foi convidada atualmente pela Igreja Católica para escrever uma resenha, uma revista sobre um evento importante para a comunidade católica do nosso município. Como todos sabem, neste ano, a Igreja Católica está comemorando 170 anos nesta terra e, ao mesmo tempo, estará comemorando também, no mês de junho, os 70 anos de criação do Templo da Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua. Vamos ouvir, então, primeiramente, a professora Andréia Cristina Silva Panaro Caldas. Professora, o que a senhora tem a dizer sobre esse convite que a Igreja Matriz de Pádua fez à senhora para redigir, para escrever essa revista comemorativa aos 170 anos da Igreja em nosso município? Bem, no final do ano passado, o pároco Padre Maxwell pediu que eu fizesse uma pesquisa para que fosse redigida essa revista, já que no centenário, em 1942, também foi escrita uma revista, que foi quando foi também inaugurado o templo atual. Então, a partir desse convite, a gente começou a pesquisar, olhando primeiramente a documentação existente nos arquivos da própria igreja e também consultando livros de pessoas da cidade que escreveram alguma coisa relacionada à história da própria cidade e da igreja. Consultamos, então, o livro da dona Rita Serrão, do filho dela, doutor Rogério, e também do seu Heitor de Bustamante. E, a partir dessas informações, a gente foi encontrando algumas diferenças de datas e fatos. E essas diferenças de informação é que a gente está tentando desvendar, porque, na verdade, nenhum historiador tem uma verdade definitiva. Aquela verdade ela é definitiva até que outra pessoa pesquise e encontre alguma documentação que fale alguma coisa diferente. Então, nessa pesquisa, a gente está buscando tentar escrever a história da criação da matriz, que, na verdade, é o início da própria cidade de Pádua, o mais próximo da verdade possível. Então, a gente está buscando informações também no IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional e também na sede dos frades capuchinhos, no Rio de Janeiro. E essa sede existe desde o século XVI lá. Então, essas informações a gente está buscando lá, porque Pádua começou através de um aldeamento indígena pelos freis capuchinhos italianos. Então, a partir dessa informação, a gente está buscando esses dados para escrever o mais próximo da verdade possível essa história. Essa revista ele tem interesse de lançar na abertura da festa de Santo Antônio. Professora Andréia Cristina Silva Panaro Caldas, neste trabalho imenso que temos certeza que a senhora teve para descobrir esses fatos históricos tão antigos, tão difíceis de serem compilados, qual foi, na sua impressão, o fato assim mais alvissareiro ou mais importante que, mesmo entrando em choque com os livros já publicados sobre a história, a senhora encontrou? Bem, muitos fatos importantes a gente encontrou, por exemplo, como o primeiro livro de registro da região, que é um livro de batismo de índios. Inclusive, ele tem uma diferença em relação aos livros de registro de indígenas em outras localidades, porque, neste livro, ele é registrado não só o nome cristão do índio, como também o nome do mato, que era como eles denominavam o nome original do índio. Isso não é muito comum
em outras pesquisas, em outras cidades também nascidas através de aldeamentos indígenas. Então, esse livro é datado de 1831 e está também assinado por Frei Bento de Gênova, não é? Então, essa informação é uma informação interessante e também quando a questão da elevação do curato de Santo Antônio de Pádua à freguesia. Né? É citado aí que a cidade foi elevada à freguesia em 1843. No entanto, neste mesmo livro de registro de 1831, o Frei Bento já se refere a Pádua como freguesia. Então, nós estamos tentando buscar essa documentação para desvendar justamente, afinal, quando foi exatamente que a cidade foi elevada à freguesia. Porque antigamente era arraial, depois passava a curato, depois freguesia ou vila e depois a município. Então, é essa nomenclatura do passado que a gente está tentando. E a gente conseguiu também encontrar algumas coisas mais interessantes, mais da história mais recente em relação à igreja, que é o diário do padre Fabriciano, que nós encontramos. Ele, como padre jesuíta, ele também tinha um hábito de registrar tudo o que acontecia na igreja. Então, nós encontramos também esse diário. É claro que o diário não vai ser colocado na revista, mas a gente está buscando algumas informações justamente para ver também daquele período que teve os acontecimentos durante a gestão de padre Fabriciano em Santo Antônio de Pádua. Então, a gente está tentando, né, justamente ver essa parte mais antiga, que a gente está encontrando mais problemas de achar a documentação. Né? Eu consegui encontrar alguns ofícios do Frei Flórido, algumas cartas ao presidente da província, que era assim que chamava, né? Não tinha o nome de governador, se chamava presidente da província. Algumas cartas que se relacionam a Pádua. E muita confusão, muita mistura de aldeia de Pádua com a aldeia da Pedra, que, na verdade, é São José de Leonissa, que é Itaocara. Então, a gente encontrou também algumas misturas entre a aldeia de Pádua, a aldeia da Pedra, que, na verdade, não são a mesma coisa. Itaocara é a aldeia da Pedra e Pádua é Pádua. Outra questão também era uma questão que existia no passado, quando a fundação pelo Frei Fernando. Né, os mais antigos contavam que Pádua tinha sido fundada por Frei Fernando. Essa informação realmente, nos livros que foram escritos depois, foi visto que isso não foi assim, porque foi encontrado também uma documentação que mostra que Frei Fernando fundou realmente um curato Santo Antônio de Pádua, mas às margens do rio Paraíba, a 6 léguas da desembocadura do rio Pomba. Isso é mais ou menos 36 quilômetros, mais ou menos por volta ali de Três Irmãos, do distrito de Cambuci. Então, esse curato, na verdade, começou lá nas margens do Paraíba, que hoje é Cambuci. Então, realmente, essa informação não é, já foi comprovado que Frei Fernando realmente não foi. Né? Na igreja até existe uma placa comemorativa inaugurada em 1942, falando desse frei. Ele realmente fez um trabalho na região, mas ele fixou a capela às margens do Paraíba, lá mais ou menos em torno de Três Irmãos, por ali, onde hoje, né, é Três Irmãos. Professora, assim, nesta conclusão já que a senhora conseguiu compilar, na verdade, quem foi então o fundador da cidade ou do curato de Santo Antônio de Pádua nesta região, neste local que ora está a cidade? Bem, eu ainda não concluí a pesquisa totalmente, né? Então, eu ainda estou trabalhando entre o Frei Bento de Gênova e o Frei Flórido. Realmente existiu uma doação de terras para o Frei Flórido por João Francisco Pinheiro, às margens do rio Pomba, de 160 braças de terra de valão a valão. Mas como naquela época não existia exatamente nome das coisas, então ainda não foi possível determinar exatamente a localização exata dessas terras. É claro que essa doação foi feita, é claro que foi erigida uma capela aqui, então está entre esses 2 freis, mas eu ainda estou na fase de conclusão. Né? E eu estou também contando com a ajuda de um rapaz que foi aluno meu, que se chama José de Alencar Manja Júnior, que ele está me ajudando a fazer essa pesquisa, né? Porque os livros estão bem danificados, a maioria, né? E com aquela caneta de tinta
a base de ferro que se usava antigamente, ela corrói o papel com o tempo, porque ela oxida. Mas eu ainda estou nessa fase final de conclusão, né? Essa revista ela está prevista, como eu falei no início, ser lançada no final de maio. Eu devo concluir a pesquisa agora no final desse mês de março. Eu estou para ir a Itaocara e a São Fidélis, que era a qual o Pádua pertencia, para poder tentar ver se eu consigo alguma informação do próprio Frei Flórido que mostre exatamente o local exato. É claro que esses dois freis trabalhavam na região, mas o Frei Flórido só aparece nos registros da própria igreja por volta de 1860 e poucos. Até então ele não aparece como no registro, porque ele era o cura, como chamava na época, da aldeia da Pedra de São José de Leonissa, em Itaocara. Né? É claro que ele queria fazer um aldeamento de puris, lá em Itaocara eram coroados, e os coroados e puris eram inimigos. Então, por serem inimigos, não podia aldear as duas tribos juntas, porque eles começavam a brigar. Então, ele estava mesmo às margens do Rio Pomba. Mas esse João Francisco Pinheiro, no documento, fala que ele era morador de Minas Gerais. Mas como naquela época as terras eram seis-marias, que tinham quilômetros de extensão, né, porque as pessoas demarcavam a terra assim, o meu lugar é daqui até lá onde minha vista vai, então ainda não foi possível. E eu estou buscando, né, esse registro, ver se eu consigo achar o registro de terra de João Francisco Pinheiro, para ver se, que só foi feito isso a partir de 1851, para ver se eu consigo localizar mais ou menos aonde foi exatamente essa localização dessas terras. Porque nos registros, nos escritos, nos ofícios do próprio Frei Flórido para o provincial dele no Rio de Janeiro e para o próprio presidente da província, pela essa nomenclatura da própria termo de doação, não foi possível ainda determinar o local exato dessa fundação. Professora Andréia Cristina Silva Panaro Caldas, gostaríamos de saber se existe um interesse, uma pretensão sua como autora e da igreja que encomendou esse trabalho, de que após essa averiguação, essa checagem dos fatos e dos nomes, que seria publicado um livro com essas novas posições, com essas novas realidades. E, complementando a pergunta, existe, é claro, deve existir, é claro, um grande trabalho da igreja em se fazer uma festa comemorativa dessa data cheia, dessa data tão importante que seriam os 170 anos da igreja e os 70 anos da construção do templo da Igreja Matriz atual. Existe? Sim, o primeiro resultado dessa pesquisa, como eu falei no início, será uma revista a ser lançado na abertura da Festa Santo Antônio, através de uma tenda cultural. Né? Existe o interesse da gente fazer uma palestra para explicar essa revista, não é? E também de convite para os professores da universidade da qual eu me formei em mestrado, né, inclusive da minha orientadora, a professora Mary Del Priori, historiadora conhecida, para que pudesse vir a essa abertura com palestras e tudo mais. E depois, sim, existe um interesse meu pessoal, já que eu comecei a entrar na pesquisa da cidade no momento, de fazer um livro depois. Aí seria mais uma coisa já um pouco desvinculada da igreja. Na igreja, sim, vai ser lançada uma revista histórica, que vai ser lançada mesmo, né, e apresentada ao público, com um resultado inicial dessas pesquisas, né, tipo um resumo desse resultado dessa pesquisa, na abertura da Festa Santo Antônio. E também vai ser feito, ao mesmo tempo, uma exposição fotográfica e também inaugurado um museu dentro da igreja, mostrando justamente essa documentação encontrada, as próprias coisas da própria igreja, né? Os paramentos que se usavam antigamente, o sacramental, que era o cálice, todos aqueles tecidos que usavam, aquele material todo usado para a celebração da Santa Missa, o missal antigo em latim, enfim. E também toda essa documentação. Nós encontramos cartas do bispo, quando ele fez essa comissão, porque antigamente o padre não tinha autonomia total para fazer nada. Tudo que até a comissão
para a construção desse templo atual, precisou da autorização do bispo. Então, toda essa documentação foi encontrada na igreja. Essa carta para o bispo, a resposta, a nomeação dessas pessoas, né, que, no caso, citando alguns, seu Camilo Possidente, seu Massaúde, doutor Inácio Coelho Caldas, que por acaso era meu avô, entre outras pessoas que fizeram parte dessa comissão. Então, toda essa documentação vai ser exposta no museu, que ficará permanente na igreja, para que as pessoas possam também tomar conhecimento da sua própria história. Porque em Pádua é uma coisa que a gente sente muita falta, não existe um arquivo histórico, não existe um museu, e isso faz falta. Então, a igreja vai dar o pontapé inicial, a gente espera que as autoridades da cidade queiram fazer também um museu para a cidade, para ver já a documentação civil, que depois que a Pádua foi elevada a município, né, já no final do século XIX, essa documentação que está na Câmara Municipal podia também fazer parte de um museu. Então, a gente espera que, com essa inauguração desse museu, com o lançamento dessa revista, as autoridades da cidade, quem sabe, né, o prefeito, né, que vai ser eleito nas próximas eleições, a gente não sabe ainda nem quem são os candidatos, possa também querer até patrocinar o lançamento de um livro contando essa parte histórica, desvendando alguns mistérios, algumas polêmicas. Quem sabe a gente não consegue. Mas eu, sim, tenho esse interesse de lançamento de um livro futuro. Professora Andréia Cristina Silva Panaro Caldas, existe um prazo determinado para que a senhora conclua esse trabalho e entregue para a publicação à nossa igreja? Sim, a gente tem um prazo, né, que vai no máximo até o final desse mês de março. Eu tive um período muito curto, né? Normalmente a gente, quando faz pesquisa de doutorado, a gente tem 4 anos para fazer pesquisa, de mestrado a gente tem 2 anos para fazer pesquisa, e agora eu tive apenas 2 meses e meio para fazer essa pesquisa, não é? Então, a gente tem, sim, um prazo até o final do março, até porque a gente tem que enviar para a gráfica mandar a boneca, né, vamos dizer assim, que é o primeiro esboço, né, para ver se está tudo certo, para poder fazer o lançamento final. E como isso tudo demora, né, a gente está vendo orçamento por aí, e nem tudo vai ser possível ser impresso aqui em Pádua, então a gente está com um prazo bem curto mesmo. Então, eu estou terminando esse mês de março, a gente tem que terminar essa pesquisa, para poder, então, ser enviado à gráfica para a impressão final do material. Professora Andréia Cristina, nós da equipe da TV Pádua agradecemos a sua aquiescência, a sua gentileza de nos atender e queremos nos colocar à inteira disposição deste projeto da Igreja Católica de Pádua e tendo a senhora coordenando, para a divulgação quando e no momento que for oportuno. Contem com a TV Pádua para divulgar esse trabalho memorável em prol da memória do nosso município. Muito obrigado pela sua atenção e passo o microfone à senhora para as suas despedidas. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar divulgando essa pesquisa. E espero contribuir de alguma maneira, né? Eu que não sou paduana de nascimento, na verdade eu sou niteroense, mas com família de Pádua, eu espero estar contribuindo de alguma forma com essa pesquisa para que as pessoas possam saber um pouquinho mais da história da sua cidade, porque não se constrói um futuro por nenhum lugar sem conhecer seu passado, porque é através dos erros do passado que a gente constitui um futuro melhor. Então, eu que agradeço. É claro que, com certeza, a gente vai estar convidando a todos para a abertura deste evento, desse lançamento dessa revista, no final de maio, começo de junho. Assim que tiver a data, a gente vai mandar o convite, com certeza. Então, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. A TV Pádua encerra, assim, mais um programa Entrevistas. Obrigado e até o próximo.